Fala galera, hoje nós vamos falar de mais uma empresa, vou falar da empresa Apple. Essa aqui é uma série onde eu falo das empresas americanas para colaborar aí com a formação da sua carteira de investimentos internacional. Então hoje nós vamos falar da Apple e esse vídeo aqui eu divido em 3 partes. Primeiro, eu falo um pouco sobre o que é a empresa, alguns diferenciais da empresa Apple para que você conheça melhor. Depois a gente dá uma olhadinha nos seus fundamentos, nos seus indicadores, nos seus números, porque afinal de contas às vezes a gente quer investir em uma empresa, mas tem que ter números interessantes que façam sentido para a gente ter ela em carteira. E, por fim, eu mostro para você como você pode ser sócio dessa empresa, caso você ainda não saiba como fazer isso. Então, se esse é o assunto do seu interesse, já deixa seu like aqui embaixo e fique comigo nesse vídeo. Bom, então vamos falar da empresa Apple, que é uma queridinha aí por muitos investidores que resolvem levar parte do seu patrimônio para o exterior. Eu acho que a maioria das pessoas conhece a Apple, principalmente por conta dos seus produtos, né? O mais conhecido talvez seja o iPhone, o smartphone. O iPhone é o aparelho de celular aí que já se consolidou no mercado e todo mundo que compra um iPhone acaba renovando de tempo em tempo, então acaba virando meio que fã da marca. Porém, a Apple não faz só iPhone, ela também faz o MacBook, que é o notebook da Apple, né? Eu posso até mostrar para vocês aqui no site, dá uma olhadinha. Então, quando a gente entra na página inicial da Apple, já dá para ver que o carro-chefe dela é o iPhone, tanto que ela já deixa na capa, né? A primeira imagem que a gente tem no site da Apple é o iPhone 12 Pro aqui, que realmente é um aparelho que está numa evolução assim fantástica, né? E aí, rolando a página para baixo, a gente vê que ela começa a mostrar as outras opções, né? Então nós temos o iPad, que é o tablet aí da Apple, tem o Apple Watch, que é o relógio inteligente da Apple, e por aí vai. A gente tem MacBook também, tem games e a Apple tem assinaturas, né? Você pode ter lá o Apple TV, o Apple Music, enfim, ela ganha dinheiro dessas formas também. E também já está entrando aí na parte de armazenamento em nuvem, né? Veja que a maioria das empresas de tecnologia, elas estão abraçando aí essa parte também de armazenamento em nuvem. Porém, o carro-chefe da Apple, sem dúvida, é o iPhone, beleza? Agora, olha só, o que é interessante nessa empresa? Ela conseguiu consolidar de forma assim, quase única, o nome da marca. E o que a Apple cria é uma legião de fãs. Então, quando uma pessoa ela compra um iPhone, você deve conhecer um usuário de iPhone, por exemplo. Um usuário de iPhone, ele tem o seu iPhone lá e quando lançou o novo, ele já fica agoniado para pegar aquela atualização. Quem tem condições, muitas vezes, antes de lançar, já faz a sua encomenda. Antes de estar disponível no mercado, já faz a sua encomenda para ser um dos primeiros a receber. O que é isso? Isso é uma legião de fãs. Realmente o usuário ele se torna um fã. Então, eu particularmente acho que existem aparelhos bem melhores do que o da Apple. Inclusive, por essa onda, por essa fama, por ter uma legião de fã tão consolidada, a marca ser tão consolidada, eu decidi uma época comprar um iPhone, né? Então eu sempre usei Android. Eu pensei, agora eu vou usar um iPhone porque dizem que é muito bom. Comprei um iPhone, não gostei nem um pouco, eu achei que o Android é bem melhor. Eu acabei fazendo o quê? Fiquei 3 meses tentando me adaptar com o aparelho, não gostei, achei que ele não tem nenhuma vantagem competitiva significativa em relação aos seus concorrentes. Acabei me desfazendo do meu iPhone e voltei para o Android, nunca mais quero saber de Apple. Porém, isso foi uma opinião minha, mas o que acontece geralmente é diferente. E a Apple realmente ela consegue criar uma legião de fãs. Inclusive, eu sei que você que está assistindo esse vídeo agora vai me criticar por eu não ter gostado de usar o iPhone e ter voltado para o Android. E é isso mesmo que mostra que a empresa ela tem um diferencial. Inclusive, se você gosta de Apple, coloca aqui nos comentários por que você gosta tanto de Apple e por que você acha que eu não gostei. Alguma coisa eu devo não ter enxergado ali que fez com que eu não gostasse de usar um iPhone. Mas isso, veja que é muito interessante porque tendo essa legião de fãs, que provavelmente vai criticar aqui nos comentários porque eu não gostei, mostra o quanto a marca é consolidada e o quanto seus clientes são fiéis à marca. Então um usuário de iPhone, dificilmente ele volta para outro aparelho, ele vai continuar para o resto da vida com o iPhone. E o que é interessante,
Um aparelho da Apple, ele não se comunica muito bem com os outros sistemas aí que a gente conhece no mercado. Então, por exemplo, eu usava Android, eu uso Windows, e aí quando eu batia uma foto, por exemplo, com o Apple, eu não conseguia passar para o computador, eu não conseguia passar para outro celular que fosse Android. Isso me irritava um pouco. Porém, é um diferencial da empresa que quando a empresa ela vende o iPhone para você, para conseguir fazer os aparelhos conversarem ali, você vai acabar comprando uma TV da Apple, um notebook da Apple, um relógio da Apple, e você vai ter todo aquele conjunto ali para que os aparelhos consigam se conversar entre si. Então isso é um diferencial, você acaba ficando cada vez mais dentro daquela marca ali, tá? Então não tem o que ver a qualidade da empresa, tanto que a gente vai ver daqui a pouquinho os números da empresa e mostram que realmente a empresa se consolidou no mercado, a administração vem dando muito certo e é por isso que a empresa não para de crescer. Bom, antes de a gente ir para os números, para os fundamentos da empresa, eu gostaria de mostrar para você aqui o site de relação com investidores. Você pode rodar o site da Apple aqui embaixo, ó. Lá no final tem investidores. Então eu abro aqui investidores e aqui então nós vamos conseguir algumas informações que interessam mais ao investidor mesmo e não ao usuário Apple, tá? Agora já é para quem quer investir e não para quem quer comprar um iPhone. Bom, se você não domina o inglês, simplesmente você clica com o direito aqui e traduzir para o português, né? A não ser que você esteja usando aí um aparelho já da Apple, aí eu não sei como você vai fazer essa tradução, mas deve ser algo parecido. Beleza, então aqui tem algumas informações para investidores e eu posso ir direto aqui, ó, em arquivos da SEC. Arquivos da SEC é como os arquivos que as empresas brasileiras têm que entregar para a CVM, que são os arquivos lá dos resultados, né? E dentro desses arquivos, o que me interessa aqui, ó? Eu quero, por exemplo, os arquivos trimestrais. Vai me mostrar o resultado da empresa. Tem vários arquivos aqui, você pode ir se aprofundando, né, investigando para você descobrir cada vez mais sobre a empresa, mas eu vou dar uma olhadinha aqui nos arquivos trimestrais da empresa. Show, aí ele já me puxou todos os arquivos aqui, ó, de 2020, 2019, 2018, por aí vai. Uma coisa que é interessante, que algumas empresas oferecem aí no seu site de relação com investidores, algumas empresas americanas, que é a opção de você abrir em HTML. O que é legal, porque quem não domina o inglês, já vai direto para o PDF, fica mais fácil de visualizar. Ah, eu não domino o inglês e quero ter a informação aí dos resultados, vai em HTML. Então, por exemplo, eu vou pegar o último resultado trimestral aqui, ó, e eu vou abrir em HTML. Quando eu abro em HTML, eu consigo visualizar no navegador, e aí eu posso fazer a mesma coisa, eu posso traduzir para o português, e aí eu tenho todas as informações aqui. Então, por exemplo, eu quero as declarações financeiras aqui, vamos pegar a consolidada. Tá aqui uma DRE simplificada, então eu já vejo que a venda líquida nos 9 meses terminado aí, ó, 9 meses de 2019 para os 9 meses de 2020, a gente teve um pulo na receita líquida de 196 bilhões de dólares para 209 bilhões de dólares. Aqui embaixo eu tenho o resultado líquido, que é o lucro líquido da empresa, saiu de 41 bilhões para 44 bilhões de dólares. Então eu já começo a ver aqui os indicadores, os números que a empresa tem um resultado super positivo e não é pouca coisa não. Inclusive a gente fala de um resultado tão grande que o valor de mercado da Apple, isso é uma questão interessante, supera o valor de mercado de todas as empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores. Isso eu mostro para você aqui, ó. Por exemplo, eu venho aqui no Seeking Alpha, posso vir aqui no resumo da Apple, e aqui, ó, eu tenho o valor de mercado dessa empresa. 1,97 trilhões de dólares. Ou seja, praticamente 2 trilhões de dólares é o valor de mercado dela. Hoje o dólar aí, entre 5 e 6 reais, a gente está falando aí de mais ou menos 10 trilhões de reais o valor de mercado da Apple. Eu puxei os dados aqui até para a gente conferir, tá aqui no Excel, ó, os dados da B3, o valor de mercado no dia 22/10 de 2020, o valor de mercado de todas as empresas negociadas na Bolsa de Valores. Aqui então eu tenho todas as empresas, quando eu vou lá embaixo, eu tenho esse resultado. Veja aqui, o total geral, somando aqui nesse documento, a B3 colocou 341 empresas, o total geral deu 4,34 trilhões de reais.
Então, a Apple sozinha, ela vale 10 trilhões de reais. Ela vale mais que 2 vezes todas as empresas negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Aqui a gente começa a perceber o tamanho que é a Bolsa de Valores brasileira perto do resto do mundo aí, das opções de investimentos que a gente tem à nossa disposição com tanta facilidade hoje, com essa abertura do mercado aí para a gente investir lá fora. Beleza, então só uma curiosidade para vocês terem uma noção aí do tamanho da Apple. Eu já aproveito aqui o site Seeking Alpha e eu vou dar uma olhadinha então, aprofundar um pouquinho mais aqui nos indicadores dela. O preço de uma ação da Apple hoje é negociado a 115 dólares. Até vou dar uma olhada aqui no resumo novamente para a gente ver a evolução do preço, né? Então eu coloco aqui, ó, vou colocar o tamanho máximo do gráfico. Veja que lá atrás a Apple, caramba, ó, em 2001, já pensou quem comprou uma ação da Apple era negociada a 35 centavos de dólares. É claro, ajustado aos dividendos que ela pagou aqui. Ela começou a se destacar em 2009, né? Nos últimos 10 anos é que ela teve o rally aí de crescimento e por isso que a cotação acabou subindo. Eu sempre ensino aqui no canal que a cotação de um ativo acompanha o lucro. Então a empresa ela deslanchou nos últimos 10 anos, realmente a evolução dos equipamentos, principalmente do iPhone, foi significativa nos últimos 10 anos e foi onde a marca se consolidou. Vendeu muito, aumentou muito a sua receita e é por isso que o preço disparou, saiu ali de 9,53 dólares, né? E chegou lá agora, ó, sendo negociada na casa de 100 dólares. Será que ela está muito cara em relação ao preço que ela está sendo negociada aí? Vamos dar uma olhadinha aqui então em finanças, no overview. Um indicador que a gente usa nas ações americanas, que é como o PL das empresas brasileiras aqui, que é o preço sobre lucro. Se você não sabe o que é preço sobre lucro, vou deixar no card aqui em cima, já fiz vários vídeos explicando, mas é a razão PE. Então, a razão PE é a mesma coisa que o preço sobre lucro aqui. E veja que a razão PE dela é 34,9. Até nem é tão esticada, né? Quando a gente pega empresas, por exemplo, uma empresa aqui no Brasil que todo mundo diz, que tá muito cara, que é a WEG, né? A WEG trabalha com um PL lá na casa de 80, 90, perto de 100 ultimamente ela está trabalhando. Realmente um PL bem esticado. Então, você pode fazer até essa comparação aí. Poxa, se a gente for avaliar o preço somente pela razão PE, a Apple é negociada pela metade do preço que uma WEG negocia, por exemplo. Agora, é claro que você não pode ter uma visão tão limitada como investidor. Você precisa olhar qual é o potencial de crescimento. Se o potencial de crescimento de uma empresa como a WEG é o dobro do potencial de crescimento de uma empresa como a Apple, então faz todo sentido que a razão PE da Apple seja a metade do PL da WEG, só para você entender essa relação aí, tá? Então beleza, trabalha na casa de 34,90, aí a razão PE. Aqui a gente pode ver a receita TTM, que são os últimos 12 meses de receita aqui, então pega agora eu estou gravando esse vídeo aqui em novembro de 2020, então pega desde novembro de 2019 até novembro de 2020, os últimos 12 meses aqui. A receita então foi de 273 bilhões de dólares, é bastante coisa, e o lucro líquido foi de 58 bilhões. Então aqui eu já tenho uma noção que vai dar uma margem ali de mais ou menos 20 a 30%, né? De 273 bilhões de dólares, sobrou limpo para a empresa praticamente 60 bilhões de dólares. Então a empresa tem bastante margem, trabalha com lucro folgado aí, né? Aqui embaixo eu posso ver que a empresa ela tem um caixa total de 93 bilhões de dólares e ela tem uma dívida total de 122 bilhões. Então é uma empresa que ela tem uma dívida relativamente alta aí, só que quando a gente olha a relação atual aqui, que é a liquidez corrente da empresa, está 1,47. Ou seja, o dinheiro que ela tem disponível no curto prazo é 1,47 vezes o dinheiro as obrigações que ela tem no curto prazo. Ou seja, a empresa ela tem uma dívida, mas tem um objetivo, essa dívida aí, investimento e tal, e aqui a gente já vê que está bem administrada pela relação atual, que é 1,47. Inclusive a gente vê isso aqui, né? A dívida de curto prazo dela é só de 11 bilhões. E a dívida de longo prazo, que considera a dívida de um ano para frente, é de 94 bilhões. Então ela tem uma dívida aqui, vale você, se gosta da empresa, tem vontade de ter a empresa em carteira, se aprofundar, tentar entender cada vez melhor o porquê dessa dívida aqui e acompanhar para ver como ela vai fazer a gestão dessa dívida que hoje a empresa tem. Beleza, o que mais que a gente pode ver aqui? Ó? Fluxo de caixa livre, que é importante, é o dinheiro que sobra no final das contas, né? Lucro é só contábil, fluxo de caixa livre é o dinheiro que realmente sobra.
E nos últimos 12 meses, TTM também, a gente vê que deu 52,26 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre, então dinheiro sobrando a empresa tem sim, não tem problema com isso. E aqui embaixo, para fechar, a gente dá uma olhadinha nos dividendos. O indicador Dividend Yield da empresa é de 0,71%. Então aqui a gente já vê que a empresa sim paga dividendos. Se você gosta de empresa que paga dividendos, a Apple é uma delas. Além do mais, 0,71 é muito baixo. A gente sempre tem que comparar o Dividend Yield também com a taxa de pagamento, que é o payout, né? E o payout dela é 25,3%. Ou seja, de todo o lucro que sobra da Apple, somente 1/4 desse lucro ela distribui com seus acionistas. Se ela fosse uma empresa, talvez no futuro seja uma empresa que tenha 100% de payout, ou seja, todo o lucro ela distribui para os seus acionistas, se fosse 100% hoje, esse 0,71 aqui é só multiplicar por 4, tá? Porque 25 multiplicado por 4 vai dar 100%. Então 0,71 multiplicado por 4, 7 vezes 4, 28, vai dar 2,8. Então eu já sei que num payout de 100%, a Apple teria um dividend yield de 2,8%. E aí, para os Estados Unidos, a gente já está falando de um dividend yield bem interessante. Porque diferente aqui do Brasil, que uma empresa boa pagadora de dividendos, ela está ali na casa de 5, 6, 7% ao ano, nos Estados Unidos, bons pagadores de dividendos estão na casa de 3, 4, 5% ao mês no máximo, tá? Então o padrão lá, a realidade lá é outra, é um pouco diferente da nossa aqui do Brasil por conta da taxa de risco. Leandro, agora eu entendi o que é a Apple, vi que os números dela são interessantes, eu acho que eu tô a fim de me tornar sócio dessa empresa. Gostaria muito de ser sócio da Apple. Como que eu faço isso? É muito simples. Hoje, para você se tornar sócio de uma empresa negociada na Bolsa de Valores americana, basta você abrir conta em uma corretora americana, questão de 15 minutos ali, você abre conta em uma corretora. Eu, por exemplo, uso a Avenue Securities, que eu mostro aqui para vocês. Quem já me acompanha aqui no canal tá vendo que eu faço alguns aportes através da Avenue. Por que eu uso a Avenue? Pelas facilidades que ela tem, porque é uma corretora americana feita por brasileiros, então eu tenho suporte em português, eu tenho relatório de imposto de renda que serve para o brasileiro, porque uma das coisas que você tem que ficar atento em investir lá fora é o imposto de renda. E as corretoras que elas são americanas, feitas por americanos, eles nem conhecem a legislação brasileira, então eles não vão fazer um relatório para você declarar imposto de renda no Brasil. Te vira, acha um contador que faz e você tem que fazer. Como a Avenue é uma corretora americana feita por brasileiros, eles já pensaram nisso, então eles oferecem um relatório prontinho, é só você copiar, colar e você faz, fica em dia com o fisco, não fica aí na dívida com a Receita Federal Brasileira, tá? Eu tenho um link de convite da Avenue, que você tem as 10 primeiras corretagens no plano Premium de graça. Então é só clicar no link que eu deixo aqui na descrição e você consegue as 10 primeiras corretagens aí free, beleza? É muito simples então, você abriu conta em uma corretora americana, vai ter o código do ativo lá e você consegue realizar essa compra. Transfere é como se fosse um TED, você envia para a conta da corretora os seus reais, ele converte em dólar e você consegue fazer a compra. Eu vou deixar no card aqui em cima também um vídeo onde eu faço a compra de um ativo e aí você pode ver melhor como funciona isso aí, não fica nem uma dúvida. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo a conhecer mais uma empresa, a contribuir aí na formação da sua carteira de investimentos no exterior. Deixa aqui nos comentários sugestões de empresas que você gostaria que eu trouxesse uma explicação aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!